Rafael falou muito bem aqui que a obra de Humberto de Campos foi uma obra muito difundida, foi popularizada, teve um alcance de camadas populares que as outras obras literárias não tinham tanto, né? Uma obra vastíssima que o país inteiro conheceu e que naquela época era considerado um dos maiores escritores, se não maior naquela época, nas mais variadas formas: contos, crônicas, ensaios, álbum de poesia, né? Ou seja, todo esse arcabouço literário existia. A literatura naquela época, em grande parte, ela se limitava. Ela tinha mais um objetivo, como é que eu diria, uma prioridade. Era uma influência grande da literatura francesa, a literatura de jornalismo, de crítica, de análise. Na vida de Humberto, entre as décadas de 20 e 30, ele analisou muitos textos. Muitas poesias, muitos livros chegavam à sua mão e ele ia analisar. Não só ele, como tantos outros escritores. Ou seja, existia esse arcabouço literário de crítica, né? Ele mesmo ensina como se fazer uma crítica. Eu vou pegar aqui pedir licença a vocês para ler de novo. Humberto de Campos desempenhava a tarefa com seriedade. Deixa eu pegar aqui assim, de quem é esse comentário. Brito Broca. Humberto de Campos desempenhava a tarefa com seriedade, lia o livro, mostrava-lhe os aspectos principais, discutia-os. Se não chegava a ser profundo, não seria também leviano. E tratando de obra um tanto árida, sabia trazer para o comentário um pouco de pitoresco, graças a uma memória sempre fértil em exemplos curiosos e comparações oportunas. Fez impressionismo na melhor acepção do termo, e os 4 volumes de crítica que nos legou constituem um bom instrumento de trabalho para os que pretenderem historiar a década de 20. Poderia bem explorar o caixeiro de venda. O José Límpero é editor das obras de Humberto de Campos vivo. E ele tira um sarcasmo dizendo que o José Olímpio poderia muito bem utilizar de Chico Xavier para continuar suas vendas, que tão enfronhado se mostra no gênero de imitar estilos mortos. Ou seja, isso é uma parte da crítica, que foi se avolumando nesse mesmo sentido, dizendo que era pastiche, que era imitação. Mas, por outro lado, existem as outras opiniões, né? Convencimento de autoria, vamos olhar aqui. E isso causou um impacto muito grande também nas convicções religiosas de muitos literatos, que começaram a enxergar ali Humberto de Campos. Ali parece ser Humberto de Campos. E parece que está se dirigindo a nós também, escritores. Humberto de Campos muitas das vezes se falava sobre as vaidades, que ele já estava conseguindo se libertar do outro lado. Ou seja, parece que ele também tinha um objetivo a demonstrar aqueles homens literatos. Alguns deles mudaram de opinião em relação a tantas coisas. Uma opinião aqui, eu vou ler aqui uma delas, e depois vou ler sobre essa das convicções postas em dúvida. Fazer pastiche, imitar o estilo de prosadores e poetas, depende de pendor e jeito especiais. Exige prévia e diuturna leitura dos autores a imitar, paciente esforço de elaboração, de retoques, de policiamento de produção conseguida, isto em tentativas que demandam tempo. E Chico Xavier trouxe essas obras de forma bem atual em relação ao desencarne de Humberto de Campos. Fazê-lo como Chico Xavier o costuma, de improviso, numa elaboração e redação instantâneas, sem segundos sequer de meditação para coordenar ideias, passando em sucessão ininterrupta da prosa ao verso, da página de ficção para a filosofia ou moral, translandando a composição para o papel em escrita manual vertiginosa, que qualquer não consegue em trabalho de cópia quando reproduz um assunto que tenha de cor. É alguma coisa de inexplicável, que não está ao alcance de qualquer imitador de estilos ou amadores de contrafação literária. Certo jornalista, que não era nem um pingo crente nesse fenômeno, esteve presente para acompanhar uma psicografia de Humberto de Campos. Ele ficou impressionado porque Chico Xavier, ao mesmo tempo que psicografava com a velocidade ininterrupta aquela obra de conteúdo moral, conteúdo poético diverso, conversava com ele. Era com a mão psicografando e com a outra conversando.
Como que alguém consegue organizar o seu pensamento conversando? E ele continua: mas vá que tal maravilha seja admissível, imita-se o estilo, a técnica do verso, o rimário preferido, o meneio da frase, a escolha do vocabulário, a feição e natureza das imagens, mas e as manifestações de cultura, de erudição, nos mais diversos assuntos que o contexto revela? Também isso se pode imitar, improvisar? Como explicar dentro da imitação do estilo as citações certas e adequadas de datas e fatos históricos, acontecimentos e personalidades? Usar propósitos elucidativos do tema, as referências, comparações e conceitos científicos, críticos, filosóficos, literários que somente um lastro de conhecimentos variados, sedimentados e sistematizados no tempo permitem, e só dominados por leitura e estudo pregressos devidamente meditados. Tudo isso é passível de imitação e improvisação? Improvisar cultura, erudição, conhecimento é crer em ciência infusa, é admitir sabedoria de geração espontânea, é conceber erudição congênita ou hereditária. Não, o subconsciente recebe, registra, acumula e reproduz, fiel ou deformado, mas somente o que passou pela porta crítica da consciência. Não cria do nada. Conhecimento não se improvisa, adquire-se. Ou seja, palavras sábias de psiquiatra J. Melo Teixeira, que foi publicada no Diário da Tarde de Belo Horizonte.